Aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a princípio, que a graça de Deus, que a graça de Deus esteja presente nas vidas de todos vocês. Eu sou o pastor Ricardo Rosa e, enfim, quero continuar a série de mensagens, a série de estudos bíblicos, ou seja, mais uma edição dessa série de estudos bíblicos e palestras falando sobre Jericó, sobre as diversas lições, sobre os diversos ensinamentos que nós encontramos nesse episódio tão extraordinário, nesse episódio tão, enfim, impressionante, onde ocorreu a manifestação de Deus, de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão sobrenatural, de uma maneira tão miraculosa, Então nós podemos obter muitos ensinamentos, É um relato, enfim, um episódio que contém muito aprendizado. Então é importante a gente estar meditando, por etapas, enfim, em série, até mesmo para tirar o maior proveito possível, dessa lição tão importante. Então, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Para começar falando sobre isso, para falar sobre isso, eu quero começar mostrando para vocês aqui um texto no livro de 1 Timóteo. Quero comentar com vocês aqui, antes da gente chegar aqui, da gente começar a falar de Jericó, eu quero mostrar para vocês um episódio aqui que se encontra no livro de 1 Timóteo e também mostrar alguns textos do livro de Tiago. Tiago e Timóteo. Timóteo e Tiago. Então, só um minutinho, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então, queridos, olha só. Olha só aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, o que a palavra nos diz aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos através do conhecimento original da verdade. Porquanto existe apenas um único Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o Senhor. Então, gente, olha só, louvado seja Deus. A princípio, isso aqui é incontestável. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos nós, todos os seres humanos, alcancem salvação através do conhecimento original da verdade. Porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Amados, olha só que impressionante, Olha só o que nós podemos encontrar aqui nesse texto. O que Jesus enfrentou? Muitas perseguições. O que ele enfrentou? Muitas oposições, retaliações, muitos inimigos. Por que odiaram tanto Jesus? Por que enfim, todos esses males, todas essas coisas terríveis, essas coisas ruins sobrevieram
ao Senhor Jesus, né? Por que, enfim, as pessoas tinham tanta preocupação? Por que as pessoas estavam tão preocupadas, né? Enfim, neutralizar a obra de Deus que era realizada através de Jesus. Por que eles se preocuparam tanto, irmãos, em afetar o Senhor Jesus, em parar Jesus? Por que só Ele tinha que ser parado? Por que só Ele, né, tinha que ser perseguido daquela forma? Por que eles tiveram tanta preocupação? Por que eles se esforçaram tanto, né? Por que eles se incomodaram tanto com Jesus, com o que ele dizia, com o que ele ensinava, com o que ele vivia, né? Com a sua maneira de ser, enfim, com o seu modo de servir a Deus? Por que as pessoas se incomodaram tanto, né? Por que ele enfrentou tanta oposição nesse sentido? Exatamente por causa disso aqui, né? Porque a vontade de Deus, Deus deseja o que é agradável, o que é bom diante de Deus, né? O que Deus deseja é que todos alcancem salvação. Isso é fato, isso é óbvio, né? Inclusive aqui na sequência a palavra fala: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso que recebi a designação de pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade, ou seja, instrutor dos gentios na fé e na verdade. Para isso que Deus me designou pregador e apóstolo. Para isso, exatamente para isso. Por isso que Deus me chamou para essa obra. Por isso que Deus me constituiu. Por isso que Deus, enfim, denominou, me constituiu seu ministro, né? Pregador e apóstolo, né? Instrutor dos gentios na fé e na verdade. Afirmo na verdade, digo isto com verdade e não minto. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Né? Versículo 2, versículo 7. Então, queridos, exatamente por isso que Jesus enfrentou tanta perseguição. Exatamente por isso que eles tiveram tanta preocupação em parar Jesus. Exatamente por isso que perseguiram tanto Jesus, porque Jesus ensinava a verdade. Deus queria conceder salvação às pessoas através do conhecimento da verdade, o conhecimento pleno, o conhecimento original da verdade. Né? Através do pleno conhecimento da verdade, ó. Louvado seja o nome do Senhor. E que todos cheguem ao conhecimento original da verdade, ao pleno conhecimento da verdade. Então, queridos, olha só, louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que o mundo está desse jeito aqui, ó. A apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos demoníacos. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ora, o Espírito afirma categoricamente, expressamente, né, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm
cauterizada a sua própria consciência. Queridos, olha só que impressionante. O mundo está cheio de ensinamento. O mundo está cheio de doutrina. O mundo está cheio de regra, né? O mundo está cheio de princípios. O mundo está cheio de religiões, cheio de crenças, né? O mundo está cheio de espiritualidade, inclusive, né, pesquisas mostram que o ser humano nunca exerceu tanto a religiosidade, o ser humano nunca exerceu tanta espiritualidade quanto nessa época atual que nós estamos, né? Que nós estamos, quanto nessa geração, nessas gerações atuais, recentes, né? Então, tipo assim, o mundo está no poder do maligno. E Jesus, ele veio defendendo os princípios, os valores de Deus genuínos. Jesus, ele defendeu o evangelho original. Ele ensinou o pleno conhecimento da verdade sobre Deus. E esse é o detalhe que faz toda a diferença. Então depois eu quero chegar com vocês no livro de Tiago, né? É bom, muito bom. Gosto muito de Tiago e Timóteo, né? Para exortar, né? Enfim, são livros muito importantes, né? Para a gente estudar, né? Para a gente conhecer a sã doutrina, né? Muito importante. Recomendo Tiago e Timóteo, né? Vocês lerem sempre, né? Então, queridos, olha só. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Jesus ensinou a verdade. E por isso que ele enfrentou perseguição, por isso que ele enfrentou oposição, né? Se vocês se recordarem, no livro de João, né? Aqui no livro de João, olha só, as causas, né? As causas das perseguições que Jesus enfrentou. Sempre bom a gente citar esses fatos aqui, né? Para que as pessoas entendam. Ó, o plano para tirar a vida de Jesus, João capítulo 11, versículo 43. Ó. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo? Uma vez que este homem realiza muitos sinais. Porque se o deixarmos assim, todos crerão nele, e depois surgirão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Né? Então olha só, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas até a própria nação. Ou seja, visto que esse homem realiza muitos sinais. É o detalhe que faz toda a diferença. Eu já falei sobre isso. Quando Moisés chegou diante de Faraó, no Egito, né? Se a gente observar, ele tinha ali os seus sacerdotes, né? Ele tinha ali os seus magos, né? Ele tinha ali os seus bruxos, né? Ele tinha ali os seus ministros ali, né? Faraó, que também, né, através deles era manifesto um grande poder sobrenatural, né? Através daqueles sacerdotes egípcios, né? Enfim, eram realizados também muitos sinais, né? Existia também uma grande manifestação de poder espiritual, né? De poder sobrenatural, de força sobrenatural sobre eles, através deles, sobre eles e através deles, né? Só que é o seguinte, Moisés chegou ali operando sinais e prodígios, né? Porque a própria palavra fala, né? Se não virdes sinais e prodígios, de maneira nenhuma crereis. Se não verem, né? Se as pessoas normalmente só acreditam quando veem.
Elas só acreditam que uma igreja é de Deus, que uma doutrina é do Espírito Santo, né? Que alguém seja de fato um servo do Senhor, né? Quando normalmente eles veem, né, esse tipo de coisa, eles veem, né, manifestações sobrenaturais, quando eles veem, né, enfim, alguma manifestação de poder através daquela pessoa, daquela instituição, daquele ensinamento. E as pessoas começam a crer e realmente, né, se convencem de fato que aquilo seja, né, procedente de Deus, que aquilo proceda de Deus. Inclusive, o próprio Nicodemos reconheceu isso, né? No livro de Daniel, capítulo 2 também, reconhecem isso, né? Fazem essa citação, né? Que o homem só pode realizar tais coisas, né? Tem certas coisas que o homem só consegue realizar se Deus de fato estiver na vida dele, né? Ou seja, tem coisas que o homem só faz através do poder de Deus. E através desses sinais que as pessoas muitas vezes não sabem distinguir, as pessoas acabam consolidando, cauterizando, né, uma fé, solidificando ali uma crença, né, através desses acontecimentos. Mas aí o que acontece? Moisés chegou ali no Egito, né, profetizando ali com o faraó e anunciando, enfim, a palavra, a vontade de Deus. Ordenando, solicitando, né, que faraó, né, libertasse o povo de Israel, deixasse o povo de Israel, né, seguir a sua trajetória, seguir o seu caminho, né, que ele cessasse de manter o povo de Israel cativo ali, né, que ele, enfim, interrompesse, quebrasse aquele jugo que estava sobre o povo de Deus ali, de os tornar escravos, né, enfim, de os escravizar ali daquela forma. E Moisés de repente chega ali e começa a operar sinais e prodígios, e começa a realizar coisas, né, sobrenaturais. Ou seja, de fato existiu ali uma força espiritual, existiu ali um espírito, né, enfim, uma força espiritual que estava agindo através de ambos, tanto de Moisés, tanto do servo de Deus, o Deus vivo, do Deus verdadeiro, quanto, né, daqueles homens profanos, né, daqueles falsos profetas, daqueles homens malignos, né, daqueles sacerdotes malignos, né, daqueles bruxos, né, digamos assim. Acho que é a palavra mais adequada para classificar aquelas pessoas. Só que é o seguinte, eles operavam coisas extraordinárias também, tanto que o faraó, ele se manteve convicto, né, ele se manteve irredutível a todo instante, né? Só no último, a própria palavra diz, né, que Deus endureceu o coração de faraó, né? Exatamente para que ele não cresça a princípio, logo de princípio, e Deus tivesse que, né, enfim, realizar coisas cada vez mais tremendas diante do povo, para servir de testemunho, para que hoje o Evangelho se tornasse o que é. Para que quando Jesus viesse, né, em tempos futuros, né, em outras gerações posteriores, a humanidade já estivesse, né, desenvolvido uma fé maior do que antes, do que então. Para que as pessoas conhecessem Deus melhor, né? Então, você pode ver que Faraó se manteve irredutível, né? Faraó, ele mesmo perante, né, todos aqueles sinais, né, toda aquela manifestação de poder, né, sobrenatural impressionante, Faraó, ele se recusava a acatar, atender, se prostrar, se sujeitar à vontade de Deus que estava sendo, né, ministrada, a palavra de Deus que estava sendo ministrada
a vontade de Deus estava sendo anunciada através de Moisés. Então, enfim, ele estava tão convicto, ele estava tão certo, ele tinha tanta fé, ele acreditava tanto no seu Deus, né? Enfim, naquilo que ele considerava divindade, né? Naquelas entidades, a sua fé estava tão alicerçada naqueles ensinamentos, naqueles costumes, naquelas práticas, naqueles comportamentos e hábitos, né? A sua fé estava tão, enfim, massificada ali, tão estruturada. Você pode ver que ele não mudou a sua consciência logo de início, né? Ele não se deixou persuadir pelo que Moisés dizia, pelo que Moisés realizava. Exatamente por isso, por causa daqueles sinais, por causa daquela manifestação de poder sobrenatural, por causa daquele espírito, daqueles espíritos, né? Que isso era óbvio, que existia uma força espiritual, que existia uma força, né, sobrenatural ali, que estava agindo ali daquela forma, né? Ele tinha tanta fé naquilo ali que, enfim, ele se manteve, né? Ele se manteve focado ali naquela crença, né? Ele não se sua consciência não se modificou por causa dos sinais que Moisés realizava, que Deus realizava através de Moisés. Só que é um detalhe que faz toda a diferença. Como nós vimos aqui em Timóteo, né? Espíritos enganadores e ensinos demoníacos, né? Quais eram as crenças, né, que os ensinamentos, né, que eram comuns no Egito? Né? Você já deve ter estudado sobre isso, já deve ter ouvido sobre isso, né, pesquisado sobre isso. Então a gente realmente pode notar, pode perceber claramente que eles tinham conceitos, eles tinham atitudes, né? Eles tinham fundamentos que eram totalmente fora dos princípios genuínos, originais de Deus. Eram totalmente reprovados pela palavra, eram totalmente contrários à palavra de Deus, né? Os seus rituais, né? Enfim, a maneira que eles agiam, assim também como aconteceu em Jericó. Esse é o motivo da destruição de Jericó. Assim como acontecia também em Sodoma e Gomorra, esse se tornou o motivo da destruição de Sodoma e Gomorra, né? E assim em Nínive, né? E assim em outros fatos também, né? O motivo, né, do juízo de Deus, da ira de Deus se manifestar contra alguém, né, sempre é por causa do pecado. Você pode ter certeza disso. A ira de Deus, né, o juízo de Deus, ele se manifesta principalmente, né, o que desperta a ira de Deus e o que, enfim, manifesta o juízo de Deus é o pecado, é a iniquidade. Então, tipo assim, eles tinham doutrina também, eles tinham uma crença também, eles tinham uma religião também, eles tinham uns dogmas, né, uns preceitos, eles tinham seus princípios, eles tinham suas divindades, né, mas tinham sinais também, tinha, né, manifestação, existia também uma manifestação sobrenatural, né, uma manifestação de força espiritual, como eu já disse, através daquelas crenças, né, daquelas entidades que eles consideravam divindades, né, mas, enfim, aqueles princípios eram malignos, eram espíritos enganadores, eram ensinamentos demoníacos, mas existia uma manifestação. A própria palavra fala aqui, ó, espíritos enganadores.
ou seja, doutrinas de demônios. E quando Moisés chegou ali operando sinais e prodígios, né, ele chegou ensinando de uma maneira diferente. Ele chegou mostrando, né, outros mandamentos. Né? Ele chegou anunciando, né, enfim, a palavra de Deus de uma maneira que eles não conheciam. Mas, por existir ali, né, por haver, né, toda aquela situação, né, por causa de todo aquele conjunto de fatores que era comum, né, que existia naquela religião, né, que existia naquela crença, que eles estavam sujeitos, né, enfim, eles preferiram não mudar a sua opinião, eles preferiram, né, não aceitar a palavra de Deus, que estava sendo anunciada por Moisés. Ou seja, poder também tem aqui, né? Espírito também tem aqui, sobrenatural também tem aqui, milagre também tem aqui, né? Então isso às vezes acaba prendendo o homem, né? Isso muitas vezes acaba sujeitando o homem no mal. Né? É isso que muitas vezes sujeita o homem no mal. Então olha só. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo? Uma vez que este homem realiza muitos sinais. Porque se o deixarmos assim, né, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Né? Ou seja, eles tinham um padrão, né? Eles tinham uma tradição, eles tinham, enfim, uma cultura, eles tinham uma religião, né? Parecia muito com, né? Era muito parecida com com os mandamentos originais de Deus. Só que eles não viviam o que eles pregavam. Inclusive, o próprio Jesus, ele dizia para os fariseus, né? Os fariseus, quando perguntavam para Jesus: o que eu preciso fazer, Senhor? O que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Né? Inclusive, as grandes lideranças, né, do farisaísmo, né? O farisaísmo é um núcleo, né, do judaísmo, né? Enfim, graduado. O fariseu era um judeu muito graduado, né? Ou seja, um fariseu era um judeu, né, apto a ensinar. Era um mestre, né? Era um instrutor. Isso que era um fariseu. Por isso que Jesus criticava muito os fariseus. Porque eles conheciam a lei de Deus muito bem, mas eles não obedeciam. Então Jesus ele exortava muito os fariseus dessa forma. Ele dizia, né, quando eles questionavam o Senhor, né, sobre o que fazer, né, para alcançar a vida eterna, até mesmo porque alguns se convertiam, né, alguns dos fariseus de contemplarem, né, aquelas maravilhas que Jesus realizava, né, de testemunharem, né, tanta manifestação de poder, de reconhecer que realmente Jesus era vindo da parte de Deus, que Jesus era um filho de Deus, que Jesus era um ministro de Deus, né, um servo de Deus, um profeta, né? Eles se convertiam também à doutrina de Jesus. E muitos ficavam maravilhados, impressionados, muitos se sujeitavam, muitos dos próprios fariseus. Inclusive alguns, quando chegavam para Jesus e perguntavam, né, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna, ele falava, nem falava muito, nem ensinava muita coisa. Você pode ver que quando o jovem rico chegou perto de Jesus e perguntou, né, o jovem rico, né, ele não sabia quem era o jovem a princípio, né, ele não sabia que era um jovem culto,
né? Ele não sabia que, provavelmente ele sabia que era uma pessoa bem-sucedida, né? Que era uma pessoa de alta classe social, talvez pelo figurino, talvez pelo comportamento, né? Que é típico, né? Dessa classe, né? Dessa categoria de pessoas. A mesma coisa quando você vê uma pessoa, enfim, os trajes, né? Você vê uma pessoa num carrão, né? Uma pessoa, né, cheia de glass, toda elegante, toda requintada, você já distingue, mesmo sem conhecer a pessoa, você já distingue que é uma pessoa bem-sucedida, que é uma pessoa de alta classe, né? Então, talvez Jesus até conhecesse aquele jovem antes, né? Porque era comum naquela região, né? Era comum, enfim, naquela região onde ocorreu esse episódio, pessoas, né, pessoas se destacarem, né, na sociedade, se tornarem populares, né? Pessoas se destacarem, pessoas serem conhecidas, pessoas serem populares. Nos tempos primitivos isso era muito comum, né? As pessoas se conheciam. Esse aqui você pode ver que na própria Bíblia eles citam, né? É fulano, filho de não sei quem. É ciclano, filho de não sei quem. Então isso é uma tradição, até hoje isso existe, né, em algumas regiões, né, do Brasil, né, principalmente no interior. Né? Fulano é filho de não sei quem, é da família tal, ou seja, geralmente as pessoas se conhecem. Talvez Jesus até conhecia aquele jovem rico, né? Sabia quem era, sabia a linhagem dele, sabia a genealogia dele, sabia a família dele, né? Mas alguns acreditam dessa forma, alguns estudiosos acreditam que Jesus já conhecia ele, e outros acreditam na tese que Jesus julgou pela aparência dele, por ele ser um jovem bem vestido, um jovem com aparência de rico. Jesus já distinguiu que ele era rico, tanto que Jesus já falou para ele: vende o que tens e dê aos pobres, né? Então o que acontece? O jovem rico, quando questionou Jesus, Jesus falou o quê? Né? Quando o jovem rico questionou Jesus, Jesus exortou ele. Você viu que Jesus ensinou, né? Jesus falou: ó, não furtarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho, né? Jesus pregou para ele, Jesus ensinou para ele os mandamentos de Deus, mas ele falou: eu já sei, Senhor. Isso eu tenho observado desde a minha juventude, desde a minha fase mais precoce. Eu sempre observei isso, sempre procedi dignamente, sempre procedi honestamente. Ele falou: então vende o que tens e dê aos pobres e terás um tesouro no céu, né? Mas você pode ver, o jovem rico ele exortou. Mas você pode ver que o fariseu, quando perguntou para ele o que fazer para alcançar a salvação, você pode ver que ele nem pregou para o fariseu. Ele falou o quê? Vive o que você prega, meu amigo. Tem gente que Deus não precisa nem... Tem gente que não precisa ser exortado. É verdade. Por mais que todos nós carecemos da palavra de Deus da salvação, por mais que todos nós sejamos dependentes da palavra de Deus, dependentes da graça de Deus, por mais que todos nós necessitamos da salvação, dependemos de Deus, você pode ter certeza. Tem gente, você não precisa nem falar muito com ele, que ele já sabe. Ele não obedece de negligente que ele é, você pode ter certeza. Ele não obedece de perverso que ele é, de ímpio que ele é, de infiel mesmo que ele seja. Você pode ver que Jesus chegou para o fariseu e falou: olha, vive o que você prega, pratica o que você ensina. Ou seja, ele já era um conhecedor, mas ele praticava de uma maneira errada. A maneira que ele, né, procedia, né, enfim, não estava dentro dos princípios de Deus. Então, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Continuem assistindo aqui. Ainda tenho algo para dizer para vocês, né? Quero dizer algo ainda da parte do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor.